a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui na sede, podendo trazer a palavra do Senhor. Sou grata a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da apóstola Lene, pela vida dos pastores, dos irmãos. E o meu prazer é estar na casa do Senhor. Eu quero dizer que eu amo servir a Deus com vocês. Eu amo servir a Deus na igreja Oráculos de Deus. Por quê? Porque é uma igreja que tem doutrina, é uma igreja que tem disciplina, é uma igreja que tem princípios. O apóstolo estava me falando ali que tem acontecido muitos milagres aqui na igreja. E eu acredito porque eu sei que aqui há homens e mulheres de Deus que servem a Deus verdadeiramente. Homens e mulheres que se entregam a servir a Deus verdadeiramente. Eu me chamo Janaína, eu sou lá da igreja do João Eduardo. E antes de começar a ministrar, a trazer para os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar um pouco o que Deus fez na minha vida. Como hoje é um culto de fé, passos de fé, não só de fé, mas como de milagres também. Eu quero dizer para a igreja que eu sou um milagre. Eu quero dizer para os irmãos que, por eu estar hoje aqui, eu sou um milagre. E mais, por você estar aqui, você é um milagre. Por você estar hoje aqui, você já é um vitorioso. Porque sabemos nós, o mundo que está, as coisas que têm acontecido, para nós podermos chegar na igreja, as tribulações, a adversidade da vida, para nós chegarmos até aqui, temos que derrubar muitos gigantes e enfrentar muitas coisas, né? Renunciar muitas coisas para poder chegar até a casa do Senhor. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu, Janaína, cresci na cidade de Manaus, fui criada em Manaus. Eu vou falar um pouquinho porque eu falei para o Senhor que aonde eu pudesse e eu tivesse a oportunidade de falar um pouco do meu testemunho, eu vou falar. Eu jamais vou calar a minha boca e poder dizer o que Deus fez na minha vida. Porque se eu sou um milagre, eu não tenho passado, eu tenho um testemunho, eu tenho um milagre de vida. Amém? Então eu cresci em Manaus, fui dada aos 2 anos de idade, eu fui dada com uma prima minha. Uma prima minha me criou em Manaus, ela era missionária da igreja presbiteriana. Hoje minha mãe que me criou já está com 80 anos. E meu pai, o Raimundo Lameira, já está com 85 anos. Eles me educaram, me ensinaram no caminho de Deus. Cresci dentro da base da Jocum, fiz a TEDs, fiz King Kids, escola de férias de adolescente. Fiz a TED, que é a escola de jovens, na Jocum. Vivia nos ribeirinhos com a minha mãe, descendo e subindo o rio, fazendo evangelização, entregando bíblias, fazendo a obra do Senhor. E um dia, na base da Jocum, eu falei para o Senhor: Senhor, quando eu crescer, eu quero trabalhar com jovens dependentes químicos. Quando eu crescer, eu quero trabalhar com crianças, garotos, meninos de rua que não têm amor. E ali, eu vivia ali na Praça 14 de Manaus. E eu lembro que eu via muitos usuários de droga e muitas crianças. E jamais imaginava que um dia eu ia passar por aquela situação.
Eu jamais que um dia eu ia estar naquela mesma situação, que eu via aqueles jovens, aquelas mulheres, aqueles adolescentes usando droga. Eu cresci, casei, e aos 26 anos de idade, já era mãe de 4 filhos. Eu passando problemas no casamento, algumas situações que eu descobri, e fui atrás de ajuda de uma mulher que era pastora. Ela era pastora, ela tinha uma congregação já aqui em Rio Branco, tá, irmãos? Eu vim embora de Manaus com 17 anos. Eu vim conhecer a minha família biológica, e quando eu cheguei com 17 anos aqui, eu fiquei em Rio Branco, não voltei mais para Manaus. E com 26 anos eu conheci a droga, e ali eu comecei a me afundar a cada dia que passasse. Eu conheci a droga, fui pedir ajuda dessa pastora, e quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim. Eu falei da situação que eu estava passando, e ela falou: que Janaína, esses homens merecem muito chifre, né? Ela falou, tenho que falar o popular mesmo que ela disse. Dá um pega aqui nesse baseado que tu vai esquecer de tudo. E ali eu peguei e experimentei a primeira droga na minha vida, que foi a pasta básica de cocaína. Eu conheci a Mela, que é conhecida, né? Conheci a Mela e comecei a usar droga. Passei a noite todinha usando droga. Quando foi no outro dia, eu tinha um comércio, uma frutaria. E quando foi no outro dia, eu cheguei lá na casa dela de tarde. Peguei o dinheiro que eu tinha feito e cheguei lá e falei: Graça, aonde que é o local que vende aquele negócio que nós usamos ontem? Então, foi automático. Sabe, eu experimentei, eu gostei. E o diabo já sabia toda cilada. Ele já tinha preparado tudo para mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza hoje, irmãos, e eu creio, que tudo que eu passei foi por um propósito. Por estar aqui hoje contando para vocês. Porque se eu não tivesse conhecido o mundo, se eu não tivesse conhecido a droga, o propósito que eu tinha, o sonho que eu tinha enquanto era criança, que eu falei que eu queria trabalhar com jovens, eu não ia ter o que contar para eles, eu não ia ter o que testemunhar para eles. Então eu tive que ser prova viva de o que era usar droga, o que era estar no mundo. E ali eu passei 7 anos usando a droga, perdi o casamento, quase perdi meus filhos. Na verdade, eu perdi a metade da criação dos meus filhos. Me separei e vivi um bom tempo desviada no mundo. De vez em quando eu ia para a igreja, mas quando eu estava na droga, irmãos, eu nunca perdi o temor, eu nunca perdi a fé. Eu usando droga ali, eu falava: Senhor, me tira dessa situação. Meu Deus, eu pedia socorro. Me lembro eu quando eu estava numa esquina sentada, e eu falei: Senhor, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver sendo escravizada. Por que, igreja? Porque eu conheci o Evangelho, porque eu conheci a verdade, porque um dia eu aceitei Jesus, porque um dia eu servi um Deus verdadeiro, e eu sabia que Ele ia me tirar daquela situação. Mas eu não dava lugar, eu não tinha força. As pessoas podiam orar por mim como eu encontrava em todo canto que eu andava: Janaína, estou intercedendo por ti. A minha mãe biológica, a minha mãe de Manaus, veio de Manaus. Quando ela chegou na minha casa, eu estava jogada. Eu tinha amanhecido o dia e tinha chegado. Do jeito que eu estava na rua, cheiro de bebida, cheiro de droga, eu estava lá jogada. E meus filhos, tudo para lá e para cá, correndo e tentando fazer as coisas dentro de casa. Quando ela bateu na minha perna: ei, acorda,
Quando eu olhei, eu pensava até que eu estava sonhando. Era minha mãe. Eu vou lhe levar para o centro de recuperação. E eu falei para ela: não, mãe, eu prometo que eu vou mudar, que eu vou deixar. Só mentira. Porque quando a gente está na droga, a gente se engana, né? E ali eu continuei. E até que um dia eu fui para uma igreja. Ali foi para o encontro. E ali eu passei um ano. Deixei de usar droga. Passei um ano bem, sem usar droga. E um dia, quando eu estava vindo de uma faculdade, os amigos me chamaram. E ali voltei, tive uma recaída e comecei a usar droga de novo. Fui para cocaína. Já não conseguia mais usar a mela. Comecei a usar cocaína. Passei muitos anos usando cocaína. Aí, nesse tempo, eu comecei a diminuir mais. Comecei a cuidar dos meus filhos, porque o pai deles entraram na justiça, dizendo que ia tomar meus filhos. Ali eu tomei uma posição. Eu já perdi tudo. Tinha acabado com tudo da casa que ele tinha deixado. Tinha vendido móveis, tinha vendido tudo. Eu morava dentro da casa vazia, num colchão no chão. Foi quando o Senhor me apresentou meu esposo, que hoje é meu esposo Genival. E ali eu conheci ele na igreja Videira. E ali, quando eu conheci ele, na verdade eu conheci ele, mas nós começamos a conversar quando eu estava trabalhando num comitê, numa campanha no tempo. E ali eu trabalhava lá em cima na administração. Eu fazia o pagamento deles. E ali eu trabalhando, ele me chamou para ir para a célula na casa dele. E ali eu fui para a célula. E ali a gente começou a conversar. O irmão da igreja começou a falar do testemunho dele para mim. E eu achei muito forte e lindo o testemunho dele. Então eu acredito que o Senhor, Ele via no momento certo e na hora certa. O Senhor enviou o meu esposo para me ajudar a sair das drogas. Ele também foi um dependente químico, usou droga há 25 anos. O testemunho dele é lindo, sabe? E ali quase eu faço até ele cair. Quantas vezes ele me pegou com droga escondida. Aí um dia, a gente lá numa tribulação dentro de casa, nós vimos um irmão evangelista, que hoje é pastor Israel. O Israel se encontrou com o Genival e falou assim: vocês estão afastados? Nós estávamos afastados, porque lá na videira o pastor estava pegando no pé do Genival. Genival, você tem que casar, tem que ser homem, vai casar. Mas ele estava com medo, porque ele sabia que de vez em quando eu tinha uma recaída. Eu não queria mudar, eu não dava lugar para mudar. E ali um dia o Israel falou: eu quero apresentar para vocês a igreja que eu estou congregando, vamos lá. Em 2016 foi quando eu conheci a igreja Oráculos de Deus. A igreja Oráculos de Deus era no bairro Novo Horizonte. E ali eu fui para a igreja. E ali eu me senti amada. Ali eu me senti amada. E o Senhor renovou o primeiro amor na minha vida. Ali eu comecei a sentir vontade de servir a Deus de novo. Mas o inimigo não queria deixar, irmãos. Ele sabia e ele sabe o potencial e o propósito que cada um tem dentro da obra do Senhor. E o que ele quer fazer é impedir. Ele não quer que isso aconteça. Esse irmão de blusa preta aqui, o inimigo, o Senhor tem muita coisa para fazer na tua vida, irmão. E o inimigo não quer deixar. O Espírito Santo de Deus, o Senhor manda te dizer que grandes coisas Ele vai fazer através da tua vida. E Ele está esperando que tu dê lugar verdadeiramente. Pessoas se converterão através de ti. Tu tem um chamado muito grande na obra do Senhor. Falta pouco para Deus operar. Senhor, eu estou sentindo uma graça aqui em cima, um poder de Deus sobrenatural. E ali, irmãos,
eu comecei a continuar enganando os meus pastores e meu esposo. Meu esposo saía para trabalhar e de vez em quando eu ia lá e dava uma tecadinha e começava a cheirar cocaína escondida. Pastor Soares me deu foi uma célula de mulheres. A célula dava muita gente lá no João Eduardo. Mas quando todo mundo saía, meu esposo estava trabalhando de vigia, eu ia lá na boca, comprava 2, 3 acertos e ficava dentro de casa cheirando sozinha, achando que eu estava enganando, mas Deus estava vendo tudo. E de Deus a gente não pode brincar, igreja. Nós podemos brincar, não brinque de ser crente. Eu tenho falado isso. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele te dá uma rasteira rapidinho e acaba com a tua vida, se tu der lugar. E o Senhor permite, porque Ele está vendo que não quer. Como eu tinha um chamado, um propósito dentro do ministério, dentro da obra do Senhor. E aí um dia, em 2019, mataram um filho meu com 3 tiros na cabeça. Agora, mês que vem, dia 14 de julho, vai fazer 3 anos que mataram um filho meu. E uns dias antes de matarem meu filho, eu estava usando cocaína, escondida do meu esposo, escondida dos meus filhos, escondida dos meus pastores, mas não estava usando escondida do meu Deus, porque tudo Ele vê. Ele é onisciente, Ele é onipresente. E ali perdi um filho. Com um mês, meu esposo foi embora de casa, porque não aguentava. Ele começou a ver mentiras, ele começou a ver engano. Eu comecei a mudar dentro de casa. E ele foi embora e ali comecei. Aí foi quando eu me joguei de novo em 2020. 2020 eu passei o ano todinho usando cocaína, bebendo dentro da minha casa. Eu só não estava me prostituindo, mas eu fiquei dentro da minha casa ali usando cocaína e bebendo todo final de semana. Começava na sexta e terminava na segunda-feira. Até que um dia, na campanha da Socorro Nery, eu estava trabalhando com a Socorro Nery. E no domingo, no dia 2 de novembro, eu lembro, no dia 2 de novembro de 2020, já findando o final do ano de 2020, eu fui para um bar beber e era dia dos finados. E eu queria ir lá no cemitério, no túmulo do meu filho. E eu não consegui ir. Eu comecei a beber num bar lá dentro do Esperança, que eu estava indo de pé, eu estava indo sem rumo. Ali comecei a beber. Quando foi depois, mais tarde, passei, comprei o meu negocinho lá para me cheirar e fui para casa. E nesse dia eu não consegui cheirar. Nesse dia o Espírito Santo de Deus estava me incomodando. O Senhor começou a me incomodar de um jeito que eu não consegui. Eu comecei a temer. E o Senhor começou a falar comigo. Por quê? Porque muitos dias antes, eu indo para a igreja, o Senhor sempre usava um vaso para falar comigo. Aonde eu chegava, o Senhor falava um vaso, usava um vaso para falar comigo. Quando foi na segunda-feira de manhã que eu bati palma na casa de uma mulher, eu fazendo campanha, e aí eu pedi um copo com água dela. E ela já veio com um copo de água, ela me entregando um copo de água com a mão direita, e a outra mão já esticando assim, no meu rosto. Eis que o Senhor manda te dizer que se tu não se posicionar como uma missionária nessa terra, porque eu te escolhi, eu te chamei para fazer a diferença, eu vou tirar outro dos teus. Eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E ela falou isso para mim. Quando ela falou, eu me prostrei, me ajoelhei e falou: irmã, eu falei: irmã, eu quero me reconciliar, porque até ontem ainda eu tinha bebido e usado droga. E ela falou assim para mim, e ali eu comecei a contar, e eu falei do meu, que tinha matado meu filho. Ela falou: o Senhor manda te dizer que Ele tirou o teu filho, foi para salvar.
ia tornar um bandido. E por mais que a irmã estivesse no mundo, o Senhor nunca deixou de cuidar de ti. Ele nunca deixou de ouvir as tuas orações. O Senhor sempre esteve contigo. E desde esse dia, no dia 2, já foi no dia 3, né? No dia 3 de novembro, eu me levantei e tomei posição de servir a Deus verdadeiramente. O Senhor foi tão maravilhoso. Deus foi tão maravilhoso na minha vida, que para mim conseguir, eu tive que sair da minha casa. Eu falei, eu vou sair da minha casa, era minha casa própria. Eu vou sair da minha casa, vou alugar e vou para outro bairro, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir. A palavra fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem pessoas que falam, eu não consigo mudar, eu não consigo. Não consegue. Resista, fuja. E ali eu fugi. Aí o Senhor restituiu meu casamento, trouxe meu esposo de volta, consegui vender a minha casa. Hoje eu estou numa outra casa. Deus me proporcionou uma casa melhor do que a que eu morava. E só maravilhas desde esse tempo. Por que, igreja? Porque eu dei lugar para o Senhor fazer a obra na minha vida. Porque eu sabia que um dia o Deus que eu cultuava era um Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor que eu vou falar hoje é sobre Daniel. Capítulo 3 de Daniel. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia. E vocês vão entender que tem pessoas que, por mais que eles se afastam da presença do Senhor, por mais que eles tentem fugir, mas quem um dia sentou na mesa do rei, sentou na frente do mestre, nunca mais sai da presença dele. Ele pode passar um tempo ali, mas ele volta. Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Abre a sua Bíblia em Daniel 3. Vai falar assim: o rei Nabucodonosor. Perdão, irmãos. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que tu venha me usar como instrumento, Senhor, na mão aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra fala que ali onde tu estás, a liberdade. Tu tens liberdade, Senhor, para estar neste lugar, para falar com teus filhos, Senhor Jesus, e que nós venhamos, Senhor, escutar não aquilo que nós precisamos, mas aquilo que nós necessitamos. Que a tua palavra hoje, Senhor, venha de encontro com teus filhos, e que a tua palavra hoje venha se renovar. E aqueles que entraram aqui, Senhor, tristes, abatidos, Senhor Jesus, com algum problema ou com alguma dúvida, que eles venham sair daqui transformados pela tua graça, pela tua glória, em nome de Jesus. Daniel fala assim: Nabucodonosor, rei. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 covados e a sua largura 6 covados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar as satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Igreja, eu vou pular porque o capítulo é grande e as horas estão se passando. E versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Versículo 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será à mesma hora lançado dentro do forno ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina,
do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens o rei não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que se levantaste nem adoraram. Versículo 14: falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serveis a meu Deus, nem adoreis as estátuas de ouro que levantei? Versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso foi Nabucodonosor, isso foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falaram para o rei. Versículo 18: e se não fica sabendo o rei que não, e se não fica sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátuas de ouro que levantar. Versículo 23: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto semelhante ao filho dos deuses. Versículo 28: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que servissem, nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito o decreto pelo qual todo povo, nação e língua que quiser blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né, igreja? Olha que fé extraordinária que esses 3 homens têm. Isso é um exemplo de fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram os nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Zacarias. Esses 3 jovens foram levados ao cativo para a Babilônia. Eles eram judeus. Nabucodonosor pegou eles e fizeram eles ali como cativos, né, na Babilônia. E o nome deles foram trocados, porque ali havia uma cultura. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. E ali ele queria que todos se prostrasse diante ao Deus dele, aquela estátua. Mas ali foi convidado todo o poder que tinha no país, no reinado dele, do pequeno ao maior, e foi para cultuar essa estátua. Mas o que aconteceu? Que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não esqueceram a sua identidade. Eles, por mais
que estivessem numa cultura diferente, num país diferente, que pessoas ali adoravam a Deus de Baal, adoravam culturas diferentes, eles tinham fé e acreditavam no Deus que eles serviam. E ali foi um enviado, falou para Nabucodonosor: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua. Nabucodonosor: ah, é? Vamos lá. Chamaram eles, os 3 homens. Ele já tinha feito um decreto que aquele que não se prostrasse, ele ia jogar dentro da fornalha. A palavra fala, igreja, que a fornalha era tão forte, o fogo era tão forte, que os homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram quando chegaram perto do fogo. Se você ler o capítulo todo, você vai ver. O fogo era tão forte que eles morreram. E ali foram jogados 3 dentro da fornalha. E eu creio que Daniel, o profeta Daniel também, que eram todos amigos, todos judeus, ali quando ele soube, ele começou a interceder pela vida dos 3. E eles também, os 3, que tinham conhecido a Deus, tinham vindo de um país que adoravam ao Deus verdadeiro, eles não deixaram se prostrar, eles não entregaram a cultura deles. Igreja, vemos hoje pessoas se entregando facilmente para ofertas do mundo. Podemos ver hoje pessoas se entregando para ofertas às Iemanjares, pessoas que estão precisando de milagre, que já estavam dentro da igreja, já ouviram falar do Deus vivo, já ouviram falar do Deus que salva, que cura e que liberta, e mesmo assim duvidou do Deus que serve. E estão aí no mundo. E essa pandemia foi um momento que mais aconteceu, de pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor, porque a sua fé, a sua cultura não estava firmada em Deus. Eu quero dizer para a igreja: pode passar o que for, o mundo pode cair em cima da tua cabeça, mas não renuncia ao Deus que você serve, não renuncia aos teus princípios, não renuncia à cultura que você serve. Eu tive a oportunidade de ir para um terreiro de macumba, tive muitas oportunidades quando eu estava no mundo de ir para outras religiões, mas eu sabia o Deus que eu tinha conhecido enquanto eu era criança. Eu sabia que um dia Deus ia me levantar do poço que eu estava, e Ele me levantou. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei: rei, nós olhamos ali e nós vimos 4 homens dentro da fornalha andando. O Senhor é maravilhoso. Ele sabia em quem aqueles 3 homens serviam. Deus sabia a fé deles, e o Senhor os livrou. Mandou um anjo para dentro daquela fornalha e nada aconteceu. Eles saíram de lá, nem um cheiro de fumaça não tinha neles. Igreja, eu quero dizer para vocês: o mundo pode estar em crise, mas você tem que estar em Cristo. Não duvide de Deus, não duvide do seu chamado, não duvide de onde você está. Irmãos, eu tenho um filho que é homossexual, é gay, chamo gay, é homossexual, mas eu já falei para ele: eu lhe amo, mas eu não aceito, porque a minha doutrina, a palavra do Senhor, fala que Deus fez homem para a mulher e mulher para o homem, e eu vou lhe ver um dia casado com uma mulher. Eu não vou aceitar a cultura do mundo, os princípios do mundo, para me perder a minha salvação.
você vê uma oferta muito fácil, de um trabalho, de uma mudança que às vezes não é de Deus, viu? Às vezes é cilada, de uma oferta de trabalho, ou de viajar, vigie, porque o diabo às vezes está dando uma cilada ali, para te dar uma rasteira. Porque quando nós chegamos em outra cidade, em outro país, nós temos que começar a se adaptar com a cultura deles. E hoje que nós vemos no mundo, o mundo, os governantes, o presidente, né, o Senado decretando leis que estão querendo tirar da cultura do Evangelho. Você vê aí no YouTube, um dia desse aí apareceu pessoas brincando com a Bíblia, jogando a Bíblia, mas blasfemando contra Deus. Ou o que fizeram com Deus no carnaval e fizeram de novo. O povo está brincando. O povo está brincando, igreja. A palavra cultura é conjunto de valores de uma nação. Então, o sistema do mundo é cultura. Hoje em dia, o mundo, por exemplo, esse tempo agora é festa junina. Festa junina é uma festa pagã. Tem festas por aí que são pagãs, e que o crente, o cristão, não pode estar no meio. E é o que mais vê, crente no meio. E eu vou dizer aqui para o apóstolo Sérgio já desde mão, que no dia que eu ver uma cultura do mundo entrando dentro da igreja, eu saio daqui. Quando eu ver festas lá de fora, eu saio da igreja, apóstolo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Igrejinha pintada de preto, é jogo de luz, é trazendo danceteria, é dancinha de TikTok para dentro da igreja. Vão tudo pro inferno. Vão tudo pro inferno. Ou tu serve ao Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que vai voltar e vai buscar a igreja santa. A palavra de Deus, irmãos, fala que você é geração santa, é povo escolhido, exclusivo de Deus. Para que nós vamos cultuar? Aqui está tendo culto agora. Aqui está acontecendo um culto. Esse culto aqui é para o Senhor. Esse culto aqui é para Deus. Nós estamos cultuando ao Deus de verdade. Eu jamais falei para o meu filho, e falo, eu tenho visto o Bruna Carla sendo perseguida, uma cantora, porque ela falou que não cantaria num casamento. Eu respeito meu filho, respeito a decisão dele, ele é homossexual, mas por eu respeitar e amar, eu não aceito. Hoje eu não sirvo a Deus de mentira, hoje eu sirvo a Deus de verdade. Por que que eu vou trocar a minha crença, a minha religião, pelo um prato de Satanás? Não vou. Ou é ou não é, igreja. Eu quero dizer para você que a cultura de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4 e 5. Quem quiser acompanhar, amém. 1 João 5, 4 e 5 de Deus diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Igreja, se você crê que Deus existe, que Ele é Filho de Deus, que Ele veio para te salvar, que Ele pagou o preço daquela cruz por ti, por que que eu vou duvidar? Por que que eu vou ter medo de vencer o mundo? De vencer ali quem está ali do meu lado? Pessoas ali que estão me perseguindo, a cultura do mundo. Se prepara,
piores virão no mundo. É bíblico, é a palavra de Deus se cumprindo. Coisas piores vão acontecer. Então esteja firmado na rocha, esteja alicerçado na presença do Senhor. Pode balançar, mas se você estiver firmado em Deus, você não vai cair. Você não vai cair. Então podemos aprender, igreja, que nem essa fornalha, esse fogo, o que fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, tiraram ele da presença do Senhor. Aqui tem um versículo, olha o que diz, no versículo 18, quando eles falam para Nabucodonosor, no versículo 17: eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente da sua mão, ó Rei. Eles falam com toda convicção, com toda fé, com toda certeza, que Deus ia lhe livrar. Mas olha o que Ele fala no versículo 18: e se não, fica sabendo o Rei que nós serviremos, e fique sabendo, ó Rei, que não serviremos a outros deuses. E se não, igreja, Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida. Ele falou aqui, eles falaram. E se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Mas eles não iam se prostrar diante de outros deuses, porque eles tinham fé no Deus que eles serviam. Eles tinham fé no Deus que eles criam. E a fé deles foi tão extraordinária, era uma fé tão inabalada, tão inabalável, que surpreendeu até um rei pagão, que o rei teve que fazer um decreto. Eu quero dizer para você que quando começarem a surgir decretos no nosso país contra os evangélicos, não vão se prostrar. Continue adorando e servindo ao Deus que vocês estão aqui hoje. Porque se vocês estão aqui hoje, é porque eu tenho certeza que vocês sabem em quem vocês têm crido. Continue, porque vai acontecer. Nós cristãos somos perseguidos e vamos ser perseguidos cada vez mais. Mas não troque, igreja, os seus princípios. Não troque a sua cultura. Viva um evangelho de verdade. Porque a porta não é larga, a porta é estreita. Muitos estão falando que Deus é bom e Deus é amor. Eu vou pecar hoje aqui, eu vou hoje para o bar, eu vou hoje para a festa. Amanhã eu peço perdão do Senhor, Ele vai me perdoar. Porque Deus é amor. Eu quero dizer para você que Deus é justiça. Porque Ele liberta. Mas se você der lugar, porque Deus, Ele é educado. Ele só entra onde Ele é chamado. Então podemos aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego que eles tiveram uma fé inabalável, que apesar de que eles passaram, eles podiam renunciar ao Deus deles, porque só estavam os três num país que não era o deles, e ali não tinha ninguém para ver, só quem estava vendo era Deus. Só estavam os três judeus ali, o resto tudo era pagão, o resto era todos dos outros países que adoravam outros deuses. Eles podiam entre eles dizer assim: não, nós vamos morrer, nós vamos ser jogados no fogo, então vamos se prostrar. Não troque o teu Deus, igreja. Não troque o teu Deus. Continue assim, firmado na presença do Senhor, que o Senhor vai trazer a resposta para ti. Se há ainda coisas que precisam ser renunciado,
Fale para Deus. Deus, eu preciso ser mudado. Tem coisas que eu vejo que tem me afastado de Ti. Tem coisas que tem me tirado da Tua presença. Tire, arranque. É melhor você arrancar um olho, uma perna, um braço e entrar no reino do céu sem do que ir para o inferno inteiro. Mas não deixe, não troque a sua cultura, não troque os seus princípios por valores do mundo que vão lhe levar ao fogo eterno. Fica firmado que Jesus vai vir lhe buscar e você vai morar na eternidade com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que o levita, se ele puder cantar ou se der de colocar o louvor aqui, aquele louvor: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Se der, eu quero que os irmãos hoje, se você ainda tem dúvida da sua fé, se tem algo que ainda tem te tirado da presença do Senhor, hoje faça um voto com Deus, renove a sua fé, que você venha ter uma fé dessa, uma fé inabalável, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, que em momento nenhum eles rejeitaram a Deus, que em momento nenhum eles se prostraram diante de outros deuses. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, igreja. Eu quero que os irmãos nesse momento fiquem de pé e hoje dê o seu melhor para Deus. Nesse momento cante para o Senhor, que Ele, por mais a situação que você esteja passando, os problemas que você esteja enfrentando, você não vai renunciar a Ele, que você não vai se prostrar diante de outro Deus. O Senhor tem muito para te dar, grandes coisas há por vir, igreja. Feche seus olhos e adore ao Senhor em espírito e em verdade nesse momento. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Minha fé, Aleluia, está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. isso, igreja. Adore Deus pelo que Ele é na tua vida. Somente dele mais. Se está indo tudo bem, adore a Deus. Seja o louvor. Deus. E se não estiver indo nada bem, Deus tem que continuar sendo Deus na tua vida. Se não fizer, Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Ele é Deus, mas se fechar,
que por alguns momentos andaram em caminhos errantes, por alguns momentos deixaram de adorar a Deus por uma cultura do mundo, pelos prazeres da carne. Essa é a oportunidade. Mas se não tiver, igreja, eu quero dizer para você que nem fala esse louvor, que Deus, Ele tem que ser Deus na sua vida, pelo que Ele é. Adore a Deus pelo que Ele é. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.